Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ler o nosso capítulo 6. O nome dele é Começam as Complicações do Tio André. Vamos lembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? O nome do nosso último capítulo foi a palavra execrável. Execrável significa uma coisa que merece ser abominada, ou seja, odiada, tá? Então a palavra execrável é uma coisa nojenta, é uma coisa horrorosa. E a palavra execrável a gente viu pelo que a rainha Jades de Charme contou para o Dígore e a Polly que ela mesma pronunciou a palavra execrável. E quando essa palavra execrável foi pronunciada, com um determinado número de rituais, ou seja, tinha todo, talvez até uma espécie de sacrifício ali, para que aquele feitiço desse certo. Era mais ou menos um feitiço, né? E quando ela fez esse feitiço, todas as coisas vivas do planeta inteiro morreram. Então não sobrou nem pessoa, nem animal, nem planta. Todas as coisas vivas foram extinguidas. Acabaram nesse planeta. A única coisa que ficou lá foi a pessoa que pronunciou, que foi, no caso, a Rainha Jade. A Jades, a gente viu, ela é uma pessoa muito ambiciosa, assim como o tio André. Mas diferente do tio André, que é um maluco, digamos assim, né? Um feiticeiro de quinta categoria, Jades é uma feiticeira muito poderosa e muito cruel, né? Muito mais do que o tio André, que fez uma experiência com uns ratinhos e mandou umas crianças, né? Jades destruiu um planeta inteiro em nome da sua ganância. Então ela não aceitava que a irmã dela fosse a rainha. E como a irmã dela não quis ceder o reino para ela, ela falou: tá bom, então se o reino e as pessoas não serão servos meus, não serão de ninguém. Então eu vou matar todo mundo mesmo que isso signifique eu ficar aqui por talvez séculos como uma estátua. E ela ficou ali por todo aquele tempo até que alguém chegasse para quebrar a maldição. E para ela conseguir ter uma pessoa para quebrar essa maldição, ela fez uma espécie de isca, né? Então foi ela quem, daquele pedaço de pedra, daquele pedaço de coluna, escreveu aquele encantamento que enganou o Dígore. Deixa eu a moto passar. Então, o Dígore foi pego pelo encantamento dela. Ela falou o seguinte: se vocês não tocarem o sino, vocês vão passar o resto da vida de vocês pensando o que teria acontecido se eu tivesse tocado o sino. E porque vocês vão pensar muito nisso, vocês vão ficar loucos. Então é um pouco exagerado, né? Vocês iam ficar tão curiosos assim a vida toda, a ponto de ficar loucos se não tivesse tocado um sino? É um pouco exagerado. Mas de alguma forma, isso pegou o Dígore. A ponto dele pegar e agredir a Polly, né? E daí a Jades voltou à vida. Então, quando a Jades voltou à vida, a primeira preocupação que ela teve é ela saber quem tinha enviado as duas crianças, porque ela viu claramente que eles dois é que não eram feiticeiros, então eles foram mandados por um feiticeiro. E logo, na presunção dela, ela acha que sabe de tudo, né? Que ela consegue saber de tudo. Ela falou que o tio André é um grande feiticeiro e que ele é um rei. Ela fica perguntando pro Dígore se ele é dono de um pedaço só do mundo ou do mundo todo, né? E mesmo imaginando que o tio do Dígore seja um grande feiticeiro, ela acha que ela é mais poderosa do que ele e que o mundo lá vai pertencer a ela. Então ela vai ser benevolente ou misericordiosa e não vai matar o tio do Dígore, mas o reino e o poder é todo dela. Uma coisa
que a gente pode perceber também é que a Jades não gosta da Polly. Ela nem escuta o que a Polly diz, ela sempre fala as coisas com o Diggory. Então, vocês podem prestar atenção que talvez isso tenha alguma relação com o fato de o Diggory ser mais facilmente tentado do que a Polly. A Polly não achou graça nenhuma no encantamento e falou, isso aí é besteira. Mas o Diggory não. O Diggory caiu, então ele é uma pessoa mais fácil da Rainha Jades conseguir o que ela quer. Isso dá pra gente tirar uma reflexão pra gente. Quando a gente sabe que tem um defeito, a gente tem que prestar atenção sobre o que é esse defeito, né? Porque é aí que a feiticeira, ou seja, os demônios, vão tentar a gente, tá? Quando a gente sabe que tem um defeito, quando a gente sabe que tem alguma coisa, alguma fraqueza, a gente tem que estar atento a isso, porque senão isso vai ser usado contra a gente, como está sendo usado pela Jades no Diggory. Então vamos começar o nosso capítulo 6, tá? Começam as complicações do tio André. Me solta, berrava a Polly. A Jades tinha pegado no topo da cabeça dela os cabelos dela assim, né? Não estou segurando você, disse Diggory. Eles tinham colocado a mão dentro do bolso para viajar de volta pro bosque entre dois mundos, né? Suas cabeças, em seguida, surgiram do poço. E mais uma vez, a luminosa quietude do bosque entre dois mundos os envolveu. Parecia ainda mais cheio de vida, mais cálido, mais quente e mais tranquilo depois dos destroços deteriorados de Charme. Se lhes fosse dada a oportunidade, de certo teriam se esquecido de quem eram, de onde vieram. Teriam se esquecido e teriam se estendido no chão, deitando-se, meio adormecidos, a escutar o crescimento das árvores. Desta vez, porém, uma coisa os manteve mais acordados do que nunca. Logo que pisaram na relva, descobriram que não se achavam sós. A rainha, ou feiticeira, tinha viajado com eles, agarrada aos cabelos de Polly. Por isso que esta gritava, me solte! Isso vinha provar uma coisa sobre os anéis. Tio André nada informara a respeito para Diggory, porque também ignorava o fenômeno. Para mudar de um mundo para o outro trazido pelo anel, não era preciso usá-lo ou tocá-lo. Bastava tocar a pessoa que estivesse em contato com ele. O anel funcionava como um imã. Se você se agarrar a um alfinete com o imã, pode puxar outros alfinetes em contato com o primeiro. Mas no bosque, a rainha Jades não era a mesma pessoa. Para começar, estava muito pálida. Tão pálida que mal lhe sobrava alguma beleza. Curvada, parecia ter a respiração opressa, como se o ar local a sufocasse. Não dava mais medo nas crianças. Era difícil para ela respirar ali, né? Solte o meu cabelo, esbravejava a Polly. Solte o cabelo dela, gritou Diggory. E ambos caíram em cima da rainha e livraram os cabelos de Polly em poucos segundos. Estavam agora mais fortes do que ela, que tinha uma expressão de terror nos olhos. Depressa, Diggory, disse Polly. Vamos trocar os anéis e mergulhar no lago que nos leva para casa. Socorro, socorro, tenham piedade de mim, suplicou a feiticeira, com uma voz fraca, enquanto cambaleava ofegante na direção deles. Levem-me também. Se me deixarem aqui, será uma crueldade, um crime de morte. Trata-se de uma razão de Estado, falou Polly com menoscabo. A mesma razão pela qual você assassinou aquela gente toda lá no seu mundo. Vamos depressa, Diggory. Então colocaram os anéis verdes, mas Diggory disse, que maçada! O que vamos fazer? Mesmo sem querer, ele sentia uma certa pena da rainha. Não banque o idiota, disse Polly. Aposto 10 contra 1 que ela está fingindo. Venha logo. Os dois pularam no lago. Polly ainda pensou que ideia genial ter marcado o local. Mal tinham saltado, Diggory sentiu que 2 grandes e gélidos dedos haviam pinçado a sua orelha.
À medida que afundavam, as confusas formas do nosso mundo começaram a surgir. A garra dos dedos apertava mais. Pelo jeito, a feiticeira estava recuperando as forças. Deu tapas e chutes, mas não adiantou nada, já que se achavam no estúdio do tio André, que lá estava, olhando boquiaberto a estranha criatura que Diggory trouxera do além-mundo. E era mesmo de se abrir a boca. A feiticeira vencera a languidez do bosque entre dois mundos. No nosso mundo, com as coisas de sempre ao redor, a rainha era impressionante. Em Sharjah parecera alarmante. Em Londres era de meter medo. Só agora fazia uma ideia exata do tamanho da mulher. Nem chegava a ser humana, pensou Diggory, olhando para ela. E devia estar certo, pois se diz que há sangue de gigante na família real de Charme. No entanto, a altura da rainha não era nada comparada à sua beleza, impetuosidade e selvageria. Parecia 10 vezes mais cheia de vida do que grande parte das pessoas que a gente encontra em Londres. Tio André, inclinando a cabeça, esfregando as mãos e abrindo os olhos, parecia um coelho acuado. Medroso, né? Melhor, ao lado da feiticeira, parecia mais um camarão, pois apesar de tudo, como Polly observou mais tarde, havia qualquer semelhança entre ela e ele. Qualquer coisa na expressão do rosto. Era o olhar dos bruxos, a marca que Jadis não encontrou na face de Diggory. Pelo menos uma vantagem havia em ver os dois reunidos. Não se podia mais ter medo do tio André. Assim como não se tem mais medo de minhoca depois de topar com uma cascavel, ou medo de uma vaca depois de topar com um touro bravo. Bah, disse Diggory para si mesmo. Feiticeiro ele? Nem dá para enganar. Ela sim é para valer. Tio André continuava a esfregar as mãos e a curvar a cabeça. Procurava uma coisa bem delicada para dizer, mas a boca estava seca como um chafariz de charme. Não conseguia falar. Seu experimento com os anéis, como dizia ele, estava sendo um sucesso acima do desejável. Apesar de estar metido em magia há anos, sempre reservava as missões perigosas para outras pessoas. Nada parecido lhe acontecera até então. Jadis falou, não muito alto, mas alguma coisa na voz dela fez a sala estremecer. Onde está o feiticeiro que me convocou a este mundo? Vou mostrar aqui. Mais ou menos. Ó, a feiticeira. E aqui tá o tio André com o tufo de cabelo dele, ó. E aqui tá a feiticeira também de novo. E ela tá pegando o tio André pelo colarinho. Então vamos continuar. Minha senhora, arquejou o tio André, ou seja, respirou fundo. É uma honra excelsa e um encantador prazer de acolher, se ao menos este seu humílimo servo fosse antes avisado da vossa real chegada. Onde está o feiticeiro, idiota? Perguntou Jadis. Minha senhora, espero que a senhora tenha perdoado quaisquer liberdades que porventura estas crianças levadas tenham tomado diante de tão augusta presença. Posso lhe assegurar, você ainda? Disse a rainha numa voz ainda mais aterroradora. Com uma passada cruzou a sala, apanhou um punho do cabelo cinzento de tio André e empurrou a cabeça dele para trás, examinando-lhe o rosto demoradamente, enquanto o velho piscava os olhos e molhava os lábios o tempo todo. Por fim, soltou tão abruptamente que ele rodopiou de encontro à parede. Sei que tipo de feiticeiro é você, disse a rainha com desprezo. Fique firme, animal, e pare de rebolar como se estivesse falando com gente da sua laia. Como aprendeu magia? Sangue real, posso jurar que você não tem. Bem, realmente, real no estrito senso da palavra não tenho, respondeu o tio André gaguejando.
Não precisamente real, senhora. Os Ketterly, contudo, pertencem a uma velha família, a uma tradicional família. Basta, disse a feiticeira. Já sei o que você é. Não passa de um feiticeiro de meia tigela, que só opera por meio de livros e fórmulas. Não há um pingo de magia verdadeira em seu sangue. Gente do seu tipo foi varrido do meu mundo há mais de 1000 anos. Aqui, entretanto, conceda que seja meu servo. Será uma honra, uma grande ventura, senhora. Posso prestar-lhe qualquer serviço de... Será um deleite. Já chega, disse a rainha. Você fala demais. Preste atenção em sua primeira tarefa. Estamos numa grande cidade, estou vendo. Vá buscar-me uma carruagem triunfal, ou um tapete voador, ou um dragão em boa forma, ou qualquer coisa que habitualmente seja usada pelos nobres da sua terra. Leve-me depois a lugares onde eu possa obter vestidos e joias, e escravos dignos da minha alta posição. Amanhã começarei a dominar o mundo. Eu vou correndo buscar o cabriolé, disse o ofegante tio André. Cabriolé é um tipo de carruagem puxada por cavalos, né? Espere, disse a feiticeira, que a sombra da traição nem passe pela sua cabeça. Meus olhos enxergam através das paredes e dentro do espírito dos homens, e estarão dentro de você e em todos os lugares. Ao primeiro sinal de desobediência, rogo-lhe esta praga. Onde se sentar será com ferro em brasa. Quando se deitar, invisíveis blocos de gelo pousarão em cima de seus pés. Agora vá. O velho saiu como um cachorro com o rabo entre as pernas. As crianças tremiam agora que Jades quisesse ajustar as contas pelo que ocorrera no bosque. No entanto, a rainha nunca mais mencionou o assunto. Eu acho, e digo-lhe também, que a mente dela era de um tipo que jamais se lembraria daquele lugar calmo. Você poderia levá-la para lá várias vezes e deixá-la por um longo tempo, que ela continuaria sem lembrança nenhuma. Agora que ela estava sozinha com as crianças, nem notava a presença delas. Ela era assim mesmo. Em charme, queria usar Diggory e não deu a mínima atenção a Polly. Agora que tinha tio André nas mãos, pouco se importava com Diggory. As bruxas em geral são assim. Não estão jamais interessadas nas coisas ou nas pessoas, mas na utilidade eventual delas. São de um espírito prático implacável. Fez-se silêncio na sala por 1 ou 2 minutos, mas pelas pancadas do pé de Jades no chão, via que sua impaciência crescia. Por fim, falou como para si mesma. Que andará fazendo aquele velho maluco? Devia ter trazido um chicote. E sem olhar para as crianças, saiu como um pavão à procura de tio André. Opa! Exclamou Polly, respirando aliviada. Tenho que ir já para casa. É tarde para burro. Está bem, mas volte mais cedo que puder, disse Diggory. Não pode haver nada mais medonho do que ter esta mulher aqui em casa. Temos de combinar um plano. O problema é seu tio, disse Polly. Foi ele quem começou a confusão toda. Está certo, respondeu Diggory. Mas você volta? Não vá me deixar sozinha numa enrascada dessas. Vou para casa pelo túnel, disse Polly, com bastante frieza. É o caminho mais rápido. Se quer mesmo que eu volte, não acha que está na hora de me pedir desculpa? Desculpa, disse Diggory. Ah, mulher é fogo. O que é que eu fiz? Ah, nada, disse Polly, com sarcasmo. Só torceu o meu pulso como um saca-rolhas. Só deu uma martelada no sino como um imbecil de fivela. Só bancou o bestalhão deixando que ela agarrasse em você lá no bosque, só isso. Oh, exclamou Diggory, muito surpreso. Muito bem, desculpe. Reconheço a culpa de tudo. Já disse, desculpe, mas por favor volte. Estarei frito se você não voltar. Não vejo o que poderá acontecer com você. Acho que é o seu tio quem vai se sentar em cadeiras quentes. Não é isso, Polly. Estou preocupado com a mamãe.
Imagine só se aquela coisa aparece no quarto dela. A mamãe morre, com certeza. Ah, agora eu estou entendendo, disse Polly em outro tom de voz. Perfeito, perfeito. Pazes feitas, volto, se puder. Só tenho mesmo que ir. E então esgueirou-se pelo túnel. O lugar escuro que fora uma aventura poucas horas antes parecia agora um lugar manso e modéstico. Ou seja, muito calmo, né? Depois de tudo que eles passaram. Voltaremos ao tio André, então. Seu velho coração ia tuque, 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 tuque quando ele desceu os degraus do sótão, a dar pancadinhas na testa com o lenço, enxugando o suor, né? Chegando ao próprio quarto, no andar de baixo, trancou-se. A primeira providência que tomou foi buscar no guarda-roupa uma garrafa e um cálice, mantidos ali fora da vista policialesca da tia Leta. Serviu-se uma dose da heróica bebida e bebeu um gole igualmente heróico. Depois respirou profundamente. Palavra, falou para si mesmo. Estou inteiramente... Que loucura! Na minha idade! E bebeu então outro gole. E começou a mudar de roupa. Um colarinho muito alto, muito reluzente e muito duro. Um desses que mantinha o queixo erguido o tempo todo. Um colete branco todo trabalhado. A corrente do relógio de ouro atravessado de lado a lado. Uma sobrecasaca que ele usava somente em casamentos e enterros. A cartola muito bem escovada. Apanhou uma flor do vaso e prendeu a lapela. Procurou um lenço limpo, deixando cair nele algumas gotas do que chamava frasco de cheiro, um perfume. Atarrachou o monóculo de fita preta diante do olho e foi olhar-se no espelho. As crianças são bobas de um jeito, os adultos de outro. Naquele momento, tio André estava começando a ficar bobo do jeito dos adultos. Como a feiticeira não estava na mesma sala que ele já se esqueceu do quanto ficou aterrorizado, passando a pensar no quanto ela era deslumbrantemente bonita. Ficou repetindo para si mesmo: que mulher, que criatura impressionante. Também tratava de esquecer que foram as crianças que a trouxeram. Sentia-se como se ele próprio, por sua força mágica, tivesse trazido a mulher de um mundo desconhecido. Mirando-se no espelho, ou seja, olhando para o espelho, disse: André, garoto, você está diabolicamente conservado para a sua idade. Um homem de aparência muito distinta e cavalheiro. Veja você, o tonto do velhote estava de fato começando a imaginar que a feiticeira ficaria apaixonada por ele. Provavelmente os 2 goles ajudaram a sustentar sua opinião. Ele estava bêbado, né? E as melhores roupas também. Mas enfim, sempre fora vaidoso como um pavão. Foi só por isso que se fez feiticeiro. Abriu a porta e desceu as escadas e mandou que a empregada procurasse um cabriolé. Na sala de visitas, como esperado, encontrou tia Leta. Estava ajoelhada muito entretida em remendar um colchão. Ah, minha irmãzinha querida, disse tio André, eu tenho que sair. Só queria que me emprestasse umas 5 libras por aí. Não, meu caro André, respondeu tia Leta com uma voz inflexível, sem erguer os olhos do trabalho. Já disse a você inúmeras vezes que não lhe empresto dinheiro. Por favor, mana, não complique. É de uma importância transcendente, ou seja, muito grande. Ficarei numa situação terrivelmente embaraçosa se... André, disse tia Leta, fitando, olhando no olho dele. Você não tem vergonha de me pedir dinheiro emprestado? Escondia-se toda uma comprida e aborrecida história de gente grande atrás daquelas palavras. Basta você saber o seguinte. Tio André zelava pelos negócios de tia Leta. Como nunca trabalhou e gastava muito com charutos e conhaque, os quais a irmã sempre pagava, conseguiu deixá-la mais pobre do que era 30 anos antes. Minha querida, você não está entendendo. O caso é que eu tenho umas despesas extraordinárias hoje. Sou forçado a levar passear uma... Levar passear quem, André? Falou tia Letra. Uma estrangeira que acabou de chegar, da mais alta distinção. Mas quanta asnice!
Há uma hora que a campainha não toca. Nesse momento, a porta escancarou-se. Tia Leta viu-se com o maior assombro. Viu ali parada uma imensa mulher, esplendorosamente vestida, de braços nus e olhos flamejantes. Era a feiticeira. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Você vê como o tio André é bobão, né? Ele acha que a feiticeira vai se apaixonar por ele. Um velho! Ai, ai, ai. Vocês vejam como o orgulho e a avareza da pessoa deixa ela meio lelé da cuca, né? Então, gente, ó, ficamos por aqui e até o nosso próximo capítulo, tá? Tchau!